Ontem, no dia 7 de fevereiro, o Itaú divulgou o seu balanço trimestral e o seu fechamento anual em relação a 2022. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e também vamos falar aí sobre os descontos que os bancos estão tendo ultimamente, devido aí ao aumento da inadimplência e ao caso da Americanas. Então, já deixa o teu like, se inscreve e vamos pro vídeo. Ontem o Bradesco registrou aí, então o fechamento das suas ações para a ação ITUB3 em R$ 21,23 e para a ação ITUB4 para R$ 24,55. Isso já mostra aí, então, um desconto na ITUB3 em relação à ITUB4. Então a gente vê aqui já uma diferença no dividend yield dessas ações, que é algo que é interessante levar em consideração na hora de começar a aportar em alguma delas. Passando agora então para os resultados aí do quarto trimestre do Itaú, a gente pode ver aqui que no final do seu balanço em relação ao produto bancário, aos custos de crédito, às suas despesas, tributação e imposto de renda, o Itaú então teve aí um aumento de 14,5% em relação ao fechamento total aí de 2021, mas apresentou uma queda no seu resultado com o terceiro trimestre de 2022 de 5%. Então, o balanço final aí do ano em relação ao ano passado foi muito bom, o banco continua aí apresentando um excelente crescimento, foi de 14,5% então, mas em relação aí ao último trimestre ele apanhou um pouco, e isso tem um pouco a ver aí com o caso do Americanas, né, de inadimplência e provisões, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui nesse vídeo. Já sobre a carteira de crédito do Itaú, que leva em conta aí a questão de crédito que eles prestam para pessoas físicas, para micro, pequenas e médias empresas, para grandes empresas e também aí em outros países da América Latina, a gente vê que o Banco Itaú teve aí um aumento em relação ao último ano de 14%, então ele vem aí também conseguindo expandir a sua carteira de crédito de uma forma muito boa, com bons volumes, mas aí em relação ao terceiro trimestre de 2022 ele não conseguiu aumentar tanto aí, mas continua expandindo sua carteira de crédito. Então aí, bom resultado no ano. O Itaú continua crescendo bem aí na sua carteira de crédito. Sobre a análise de desempenho aí do Itaú, se levar em conta então os comentários da administração e só olhando para os números grandes, a gente consegue ver que uma diferença entre o terceiro para o quarto trimestre aí de 2022 negativa, então o banco não teve um lucro tão grande aí quanto terceiro trimestre de 2022, ele teve aqui uma queda na sua lucratividade, então, de 5,1%. Para a carteira de crédito, o Itaú continuou expandindo, então, mesmo em relação ao terceiro trimestre, teve, então, um crescimento da carteira de crédito aí de 2,7%, um aumento na sua margem com clientes que chegou aí a 24,2 bilhões, então teve um aumento de 3,6%. Agora, em relação aqui à margem com o mercado, o Itaú conseguiu aumentar bastante a sua margem, aumentou em 44,9%. O custo de crédito aumentou também, isso aqui em relação aí às provisões principalmente. Então, aumentou em 22,7% a questão do custo de crédito, a gente já vai dar uma olhada mais detalhada nisso. Também teve um aumento nos seus serviços de seguros, então aí o banco tem conseguido aumentar a questão dos seus serviços muito bem, 2%, é algo aí que muita gente especulava que os bancos iam apanhar em relação aos serviços aí com os bancos digitais, mas realmente o Itaú tem conseguido se manter muito sólido nesse sentido também. Questão das despesas não decorrentes aí de juros, o aumento foi de 4,5%, e o seu retorno recorrente gerencial sobre o patrimônio líquido caiu aí em 1,7 pontos percentuais. Sobre as margens financeiras aí do Itaú com clientes e com o mercado também, a gente pode ver que o banco teve aí um aumento de 4,5 aí em relação ao último trimestre, e em relação ao ano passado ele teve um aumento de 18,4%, então um crescimento bem expressivo na sua margem, tá indo muito bem. Olhando isso num gráfico por tempo, a gente vê então aqui o resultado consolidado das taxas médias aí das margens com os clientes no consolidado e no Brasil, então, aumentando constantemente. Então aqui a gente pode ver que lá no segundo semestre de 2021 estava em 7,4%, veio crescendo trimestre após trimestre e então fechou ali em 8,7% agora no quarto de 2022. E também no Brasil estava ali em 8,6% no segundo trimestre de 2021 e veio crescendo até chegar ali em 9,4% agora no quarto trimestre de 2022. Então, o Itaú tem tido aí bastante sucesso em melhorar suas margens e a sua eficiência também. O ponto que trouxe mais impacto aí para os resultados do Itaú no terceiro trimestre e no ano também foi então em relação ao seu custo de crédito.
principalmente pelo aumento aí das despesas de provisão que o banco tem feito para se proteger da inadimplência. A gente pode ver aqui então o custo de crédito tendo um aumento de 22% aí em relação ao terceiro trimestre aí de 2022. Então, de um trimestre para o outro, ele cresceu aí quase 23% o custo de crédito do Banco Itaú. Então, no total do ano aí, cresceu quase 60% o custo de crédito, principalmente devido às provisões. E bom, principalmente o caso da Americanas aqui impactou bastante, então vários bancos aí foram impactados pelo caso da Americanas, pela recuperação judicial, isso é evidente. O Itaú não tinha uma exposição tão grande quanto o Bradesco e o Santander, mas ainda assim apanhou um pouco. E também a gente pode ressaltar que a questão do aumento da inadimplência, e a gente vê aqui então o crescimento do custo de crédito constante vindo lá do quarto trimestre de 2021 até o quarto de 2022, e o custo passou de 6,2 bilhões para quase 10 bilhões, então teve um aumento muito expressivo aí de quase 50%. Sobre o aumento da inadimplência, a gente vê aqui então um aumento aí na inadimplência de 15 a 90 dias, então ela vem subindo aí nos últimos tempos em relação aí aos outros trimestres. E em relação à inadimplência aí, acima de 90 dias vem crescendo ainda mais, então ela saiu ali de 2,5% no total para quase 3%, puxados principalmente aí pela questão da inadimplência das pessoas físicas no Brasil. Então vem aumentando aí. Isso é justamente em decorrência do contexto Brasil, a economia está desacelerando, a gente vê aí que por ano de 2023 os bancos estão tomando muito mais cuidado com essa questão de inadimplência, porque é um ano que pode realmente vir aí uma crise, o Brasil não vai crescer tanto e a gente vai ter que ficar de olho em como é que vão ser os próximos tempos aí. Eles estão esperando aí um cenário ruim, então vamos ficar de olho. É possível que isso aconteça mesmo, então os bancos já estão preparados e já estão se protegendo em relação a isso. Outro ponto bom então é que o banco vem aumentando aí as suas receitas de prestação de serviços e resultados de seguros. Então a gente pode ver aqui que em relação a cartões de crédito e débito, serviços de conta corrente, administração, questão também aí de seguros, o banco vem muito bem aí aumentando as suas receitas. Então, aí, do quarto trimestre de 2022 em relação ao terceiro trimestre, o banco conseguiu aumentar aí quase 2% nas suas receitas com isso, e no total do ano aí, em relação ao ano passado, ele conseguiu aumentar quase 8%, vem vindo bem forte aí nas receitas de prestação, está mostrando resultados bem sólidos. Sobre os índices de eficiência aqui, a gente vê que o Itaú vem tendo aí uma leve baixa nos últimos trimestres, mas isso, na verdade, é em relação mais ao contexto Brasil e tudo mais. Então, a gente vê que no total aí dos bancos no Brasil, a gente vê que a eficiência vem caindo. Não é só o Itaú que está nesse barco, mas ainda assim ele se mantém acima da média geral aí, se mostra um banco eficiente acima da média. Em relação, então, às despesas não decorrentes do Brasil, a gente vê aqui um aumento, então os juros impactaram um pouco aqui o Bradesco mesmo, ele vinha conseguindo reduzir essas despesas não decorrentes aí nos últimos anos, apanhou um pouquinho aqui em 2022, mas não deve ser algo que vai se repetir constantemente. Passando agora para um geralzão aqui em relação às projeções que o Itaú fez para 2022 no começo do ano passado, a gente vê aqui então que a carteira de crédito, eles conseguiram aumentar ela em 11,1%, mas isso ficou abaixo aí do que eles projetavam, que seria entre 15,5% e 17,5%. Em relação à margem financeira com os clientes, eles fecharam ali no aumento de 27,2%, enquanto eles projetaram ali então entre 25% e 27%, então fecharam aqui a margem acima do projetado, inclusive. A sua margem financeira com o mercado também quase superou aqui as projeções que seriam de entre 1 e 3 bilhões, ele ficou ali no teto praticamente em 2,9 bilhões de aumento aí da margem. O custo de crédito aumentou também, então como eu disse ali, questão de inadimplência, Americanas, tudo isso impactou. Já é esperado algo alto, mas veio aí acima do esperado, inclusive, então eles projetavam entre 28 e 31 bilhões e acabou fechando aí em 32,3 bilhões. Agora, para as receitas aqui na prestação de serviços e resultados de seguros, o Itaú fechou aí com um aumento de 7,8%, ficou ali entre o projetado entre 7% e 9%, então ele veio aqui dentro do esperado. Despesas não decorrentes de juros aumentaram em 6,7%, então ficou aqui quase no teto do que foi projetado, aumentou bastante, mas ainda não superou aqui o que o Itaú esperava. E a alíquota efetiva aqui de imposto de renda,
Então ficou em 30,1%, enquanto que o esperado era entre 30% e 33%. Então, outra projeção aí que eles acertaram. No geral, o Itaú vem bem aqui nos seus números. Teve principalmente o problema aqui da questão do custo de crédito, que foi o que mais impactou. Então, esse cara aqui impactou não só o Itaú, como outros bancos no Brasil, era esperado. Então, foi aí uma bomba que caiu em cima de todos os bancos no Brasil, mas isso deve se resolver nos próximos tempos. Eles trazem aqui também as projeções para esse ano de 2023, então a gente pode destacar aqui que eles querem ter um crescimento na sua carteira de crédito entre 6% e 9%, um crescimento na sua margem financeira aí com os clientes entre 13,5% e 16,5%, um crescimento na sua margem financeira com o mercado entre 2 bilhões e 4 bilhões. Eles projetam aqui um aumento no custo de crédito, então isso daqui é um ponto aí para ficar ligado, pode impactar aí nos resultados do Itaú no próximo ano, mas é possível que todos os outros bancos sofram isso também, então é algo mais de contexto. Receita de prestação de serviços e resultados de seguros, eles projetam aí entre 7,5% e 10% de crescimento. Despesas não decorrentes de juros entre 5% e 9%, e alíquota efetiva de IR entre 28% e 31,5%. Bom, esse foi então um geralzão sobre o Itaú. A gente pode ver aqui que no último ano o Itaú saiu ali dos seus quase R$ 21 de cotação e fechou muito próximo disso também. Então teve uma variação aqui nos últimos 12 meses de nem 1%, então praticamente não variou aí no seu preço. Deu uma subida ali por outubro do ano, mas voltou aí aos patamares do começo do ano. Mas mesmo assim, é importante a gente levar em consideração que o Itaú é considerado aí o maior banco privado do Brasil e ele funciona como um relógio, apresenta sempre margens de crescimento muito consistentes. É um banco que sempre, ou quase sempre, acerta aí as suas projeções. A gente viu ali que a questão do custo de crédito impactou, mas o banco vem vindo praticamente sempre dentro aí das suas projeções, vem crescendo sempre em margens muito boas. Então é aquela coisa, é um banco muito bom para se investir e justamente por causa disso é um banco que tá caro aí no mercado, com um PL aqui de 7 e um dividend yield que não é tão atrativo aí para quem busca simplesmente os dividendos, em 4,45% no último ano. Mas existe algo interessante aqui em relação ao Itaú, que é justamente a questão do banco estar descontado, assim como outros bancos aí no Brasil. Então, se a gente puxar aqui as métricas desse ano de 2022 para 2023 em relação aos outros anos, a gente vê, por exemplo, o indicador aqui de PL do Itaú, ele é um indicador que sempre ficava ali acima dos 11 praticamente, e ali de 2021 para 2022 ele apanhou bastante, teve uma queda no seu preço sobre lucro, então aí é um banco que vinha muito caro nos outros anos e agora deu uma queda no seu custo ali, ficou mais barato para o investidor que quiser entrar, então é uma oportunidade aí, não é uma indicação de investimento, mas é interessante aí para se ficar de olho. Outra forma muito interessante de se investir no Itaú é via Itaúsa. Então, a Itaúsa aqui é uma holding, ou seja, é uma empresa que tem participação em outras empresas. E no caso da Itaúsa, ela é uma empresa controlada pelo próprio Itaú. E no portfólio de empresas dela, ela tem aí o Itaú como 80% da sua carteira. Então, ela é muito interessante nesse sentido. E outro ponto que é muito interessante aí em relação às holdings é que normalmente tu consegue comprar a holding, então tu consegue comprar as ações que aquela empresa possui por um desconto. Eu vou mostrar aqui então agora para vocês em relação ao desconto que a Itaúsa tem em relação ao Itaú. Esse é o portfólio da Itaúsa hoje, então. O Itaú representa, como eu disse, mais de 80% da carteira da Itaúsa, então é aí a maior posição. E se tu quer investir em Itaú, tu pode investir indiretamente aí pela Itaúsa. Então tu vai ter na tua carteira também aí algumas empresas como o próprio Itaú, a XP, a Alpargatas, a Dexco, a CCR, a Egea, a NTS e também a Copa Energia. E essas empresas aqui são empresas que representam uma porcentagem bem menor no portfólio da Itaúsa, mas também são empresas que, como foram investimentos bem interessantes da Itaúsa, elas conseguem rentabilizar mais do que o Itaú rentabiliza. Então, se tu for ver aí em relação ao crescimento de lucros aqui da Itaúsa, a gente pode ver aqui então pela métrica de crescimento anual em relação ao Itaú e a Itaúsa, que são métricas um pouco diferentes. Então, a gente vê que as receitas e os lucros aqui crescem para o Itaú em quase 6% e 3,62%, enquanto que para a Itaúsa crescem mais. A Itaúsa consegue crescer, então, anualmente
as suas receitas em 10,25% e os seus lucros em quase 10%. Então, a Itaúsa tem se mostrado aí com um crescimento melhor do que o Itaú. Então, tu pode investir na Itaúsa, ter aí o Itaú na tua carteira e também ter um pacote de outras empresas bem interessantes aí. E o melhor de tudo é que esse pacotão aqui de empresas viria com um desconto de mais de 20%. Então, tu comprando a Itaúsa com os ativos que ela possui em carteira, tu tem um desconto de 20% em relação ao valor de todos os ativos aqui se tu fosse comprar eles separadamente. Claro, a Itaúsa tem os seus custos ali na sua operação e tudo mais, mas ainda assim, esse desconto aqui que ela tem em relação ao valor das ações diretamente de 20% é muito interessante. Normalmente a gente usa aí 15% como uma métrica legal para começar a se pensar, então 20% é melhor ainda, é muito bom e eu gosto bastante da Itaúsa, tem carteira, não é uma recomendação, mas vale ficar de olho. Bom pessoal, o que eu tinha para esse vídeo então era isso, em relação aí aos resultados do Itaú, vem mostrando resultados aí bem consistentes, tá vindo num crescimento muito bom ainda, é um banco aí que funciona como um relógio e é tido como o melhor banco privado aí do Brasil. Claro, teve esse problema aqui em relação ao seu aumento de custo de crédito, mas é um problema de contexto brasileiro, não é só o Itaú que está tendo isso. Então a gente pode relevar esse problema, né? E sobre o Itaú aí, a questão também de se pensar na Itaúsa para investir indiretamente em Itaú é bem interessante. Não é uma recomendação de investimento, mas eu gosto bastante dessa estratégia e uso ela. Tenho Itaúsa aí na minha carteira, tá, gente? Então deixa aí nos comentários, vocês têm Itaú ou Itaúsa na carteira de vocês? O que vocês acharam aí dos resultados do banco? Esperavam algo pior, algo melhor? E bom, pessoal, era isso. Muito obrigado por acompanharem. Um abraço aí pra vocês. E não esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal também, tá, gente? Tchau, tchau!